Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre sistemas de acasalamento, dando sequência na aula passada, e tanto a aula de hoje quanto a próxima aula, nós vamos falar, na verdade, sobre dois sistemas específicos de acasalamento que têm um pouco mais de relevância para nós dentro do melhoramento animal, tá? A aula de hoje é sobre endogamia. Então, como a gente tinha visto, a gente tem basicamente três sistemas de acasalamentos. Nós temos o sistema de acasalamentos ao acaso, acasalamento de semelhantes, e aí nós podemos definir semelhança com base no fenótipo ou com base no genótipo. Quando a gente define essa semelhança com base no genótipo, nós temos aquilo que a gente chama de endogamia. E nós temos os sistemas de acasalamento de dessemelhantes, onde nós formamos os casais, né, com base na diferença nos genótipos ou nos fenótipos. E quando essa diferença é baseada no genótipo, nós temos o que a gente chama de cruzamento. Então, endogamia e cruzamento são dois tipos, são dois sistemas particulares de acasalamento, que nós vamos entrar um pouco mais em detalhes, dada as importâncias desses sistemas para nós no melhoramento. Então, a endogamia, ela é um sistema de acasalamentos de indivíduos que são geneticamente relacionados por meio de um ancestral comum, tá? E esse tipo de acasalamento, ele pode acontecer ou como uma decorrência de acasalamentos que vão acontecendo ao acaso em populações pequenas. Então, o que acontece? Em populações pequenas, com o passar do tempo, quase todos os animais possuem um ancestral comum. E esse fato faz com que qualquer novo casal formado, seja ele formado ao acaso ou por algum sistema específico, seja composto por indivíduos que são parentes, porque eles têm um ancestral comum. Então, isso também é o que a gente chama, então isso é um sistema de acasalamento endogâmico, porque os indivíduos daquele casal são aparentados, tá certo? Mesmo não havendo um planejamento, uma estratégia de agrupamento de machos e fêmeas aparentados, esses casais acabam sendo formados ao acaso simplesmente porque as populações podem ser pequenas e nessas populações a chance de um macho ser aparentado com uma fêmea é maior do que numa população grande, tá? Então, quando a gente especifica aqui que a endogamia pode decorrer de acasalamentos ao acaso, na verdade eu estou me referindo a situações, especialmente em populações pequenas, onde, com o avançar das gerações, aumenta-se a chance dos indivíduos que formam os casais serem relacionados por meio de um ancestral comum, tá certo? Ou, em algumas situações, nós podemos planejar os acasalamentos, dependendo do objetivo que a gente tem, de forma que os casais sempre vão ser formados utilizando alguma estratégia, por exemplo, autofertilização, que, na verdade, é mais importante para plantas ou até mesmo alguns peixes que podem ser autofertilizados. A gente pode promover também acasalamentos de irmãos completos, pai ou mãe com a progênie, ou de meio-irmãos, tá? Esses acasalamentos planejados, utilizando essas estratégias aqui, eles podem ser úteis e podem ser executados quando a gente tem interesse em estudar, em fazer um experimento delineado para estudar o efeito da endogamia sobre alguma característica de interesse. E o que acontece? Hoje, com
com todas as informações que nós temos a respeito da genealogia dos animais, a respeito dos marcadores moleculares dos animais, a gente pode quantificar a intensidade da endogamia, simplesmente a partir do coeficiente de endogamia da progênie, ou dos indivíduos que fazem parte dessa população de estudo, tá certo? Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte: se nós pensarmos numa população onde cada indivíduo é formado pelo acasalamento de um pai e de uma mãe, então cada indivíduo tem 2 pais, 4 avós e assim por diante. O número de ancestrais para que os indivíduos não sejam considerados endogâmicos teria que ser muito grande, tá certo? Então, todo indivíduo, uma determinada população, ele de fato possui um certo grau de endogamia. O que acontece é que, normalmente, o nosso conhecimento a respeito do pedigree é insuficiente para que o coeficiente de endogamia seja determinado com exatidão, tá? Normalmente, o número de gerações conhecidas é limitado, e aí a gente ou tem uma subestimação do coeficiente de endogamia, ou a gente acaba calculando o coeficiente de endogamia. Na verdade, a gente tem uma subestimação do coeficiente de endogamia na maior parte das populações, simplesmente porque nós não conhecemos todos os ancestrais. E aí passa a ser importante quantificar de alguma forma a endogamia, tá certo? E a gente pode fazer isso calculando o coeficiente de endogamia nessa população, tá certo? Ou, sendo essa uma população delineada, tá certo? Da forma como geralmente pode ser feito em experimentos para o estudo da endogamia, ou simplesmente numa população onde eu tenho os dados fenotípicos, tenho conhecimento da informação de genealogia e quero, de alguma maneira, estudar a endogamia, tá certo? A gente tem 2 perspectivas para fazer o estudo da endogamia. A primeira delas é quando a gente considera uma população grande e dentro dessa população existem várias linhas endogâmicas, tá certo? Então, o que acontece? A partir de uma população de referência, a separação de grupos de indivíduos e os acasalamentos começam a acontecer apenas entre indivíduos dentro de cada grupo. Isso equivale, tá, a casos particulares de populações pequenas. Então, a gente tem, originalmente, uma população grande, que é subdividida, essa subdivisão pode acontecer ao acaso, e depois os acasalamentos acontecem única e exclusivamente entre indivíduos dentro de cada linha. E o que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, essas linhas vão se diferenciando, e essa diferenciação pode acontecer por meio do estudo das frequências alélicas, tá certo? E até o ponto onde eu tenho em uma linha a fixação de um alelo, e em outras linhas nós temos a fixação do alelo diferente. Então, essas linhas se tornam diferentes ao longo das gerações. E o que a gente tem? Como que a gente analisa esse gráfico e esse gráfico? Isso aqui é simplesmente uma situação onde nós temos linhas com tamanhos diferentes. Tá? Quanto maior for o tamanho dessas linhas, quanto maior for o número de indivíduos dessas linhas, mais tempo demora para que elas se tornem divergentes, ou seja, para que ocorra a fixação de um alelo em uma linha e a fixação de alelos diferentes
em outras linhas, tá certo? Então, essa diferença que vocês podem ver desse gráfico em relação a esse, ela é basicamente decorrente do tamanho de cada linha dentro dessa população. E uma outra situação, isso aqui é um caso bastante teórico, tá, pessoal? Normalmente a gente observa experimentos com essa estrutura para espécies de pequeno porte, como drosófilas, ou alguns tipos de bactérias, mais para questões experimentais, tá? No nosso caso, quando a gente pensa em populações de programas de melhoramento, ou até mesmo em algumas populações naturais, ou selvagens, o que a gente observa? A gente consegue quantificar o coeficiente de endogamia dos animais que fazem parte da população, a partir do conhecimento da genealogia desses animais, ou até mesmo a partir do conhecimento único e exclusivamente dos genótipos desses indivíduos. Então, com a utilização de ferramentas genômicas, nós podemos quantificar o coeficiente de endogamia dos animais, mesmo não conhecendo as genealogias desses indivíduos, tá certo? Então, o que a gente tem? Nós temos a distribuição dos coeficientes de endogamia dos animais nessa população. Aí, dependendo da estrutura da população, a gente acaba tendo uma distribuição muito desuniforme dos coeficientes de endogamia. Um percentual muito grande dos animais possuem coeficiente de endogamia igual a 0, e aí, quanto maior for o coeficiente de endogamia, menor é a frequência de animais com esse determinado coeficiente de endogamia. Isso é muito comum e provavelmente a maior parte dos trabalhos que vocês já estudaram foram realizadas com populações com essa estrutura. Então, quantifica-se o coeficiente de endogamia de cada animal que possui fenótipo ou valor genético disponível, e o fenótipo, a relação entre o fenótipo e o coeficiente de endogamia, ou entre o valor genético e o coeficiente de endogamia, é estudado ou por análise de regressão ou por algum outro tipo de análise estatística, tá certo? Então, essa perspectiva é uma perspectiva mais teórica, normalmente utilizada nos livros quando vão se fazer as demonstrações a respeito do impacto da endogamia, e essa é uma perspectiva mais aplicada e que normalmente é utilizado quando nós trabalhamos, quando nós temos interesse em estudar o efeito da endogamia em populações comerciais. A gente vai discutir um pouco quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente trabalha com populações comerciais. Bom, e a depressão endogâmica, a gente já falou em algumas situações, é uma das consequências, provavelmente a consequência mais severa da endogamia, tá? A depressão endogâmica é uma redução do valor fenotípico médio de características de interesse. Então, nós podemos observar depressão endogâmica em características reprodutivas, em características de crescimento, características fisiológicas, de sobrevivência, enfim, sobre qualquer grupo de característica, e, pelo menos teoricamente, isso tem bastante respaldo na literatura, existem características que sofrem mais depressão endogâmica do que outras. Normalmente, características relacionadas com fitness, com adaptação, ou a gente talvez pudesse também falar um pouco características de menor herdabilidade, são aquelas mais influenciadas pela depressão endogâmica. E existe uma explicação para isso. Uma das formas, tá certo, de se quantificar, ou pelo menos de entender como que a depressão endogâmica leva, ou como que
a endogamia leva à ocorrência, a mudança na média fenotípica de uma população é essa aqui. Então, nós temos a média fenotípica de uma população sobre efeito da endogamia. Ela depende da média da população original e ela depende desses componentes aqui, tá? Isso aqui é considerando apenas um locus, tá? Então, o que acontece? A gente consegue ver que tanto o valor de D, que se a gente lembrar daquela aula sobre efeitos, sobre modos de ação gênica, a gente vai lembrar que D, na verdade, é o desvio de dominância. É quanto o fenótipo do heterozigoto se desvia da média dos dois homozigotos. Então, se D for igual a zero, o que caracteriza uma situação onde não há desvio de dominância e os alelos se relacionam única e exclusivamente de forma aditiva, a gente percebe que o aumento do coeficiente de endogamia não vai ter efeito sobre a média fenotípica da característica de interesse. Já naquelas situações, para aqueles locos onde o valor de D é diferente de zero, e geralmente é positivo, nós vamos perceber que o aumento do coeficiente de endogamia vai implicar em redução da média fenotípica, tá certo? Então, o que acontece? E isso, posteriormente, vai nos dar suporte para entender as bases genéticas da depressão endogâmica. Em tese, nós teríamos depressão endogâmica apenas para os locos onde o valor de D é maior do que zero, tá certo? Porque se D for igual a zero, toda essa parte se torna igual a zero e a média da população endogâmica é igual à média da população original, tá certo? Então, aqui, ó, então a depressão endogâmica vai ser maior quando D for diferente de zero. E quanto maior for o valor de D, maior vai ser o efeito, maior vai ser a depressão endogâmica, tá? Então, aí a gente vem até para aqueles casos onde a gente tem dominância completa, quando o valor de D é igual ao valor de A, que é o valor genotípico do homozigoto, né, do melhor homozigoto, até situações onde o valor de D é maior do que o valor de A, que são aquelas situações onde nós temos o que se chama de superdominância ou sobredominância, tá certo? Então, mais para frente a gente vai estudar um pouquinho isso. E uma outra situação que é importante é que a depressão endogâmica vai ser maior quando as frequências alélicas forem intermediárias, porque esse valor de P vezes Q, ele é máximo quando P e Q são iguais a meio, tá certo? Então, depressão, existem basicamente dois fatores que influenciam ou que ajudam na quantificação da depressão endogâmica. O valor de D e as frequências alélicas, tá certo? Se as frequências alélicas são intermediárias e o valor de D for muito alto, a depressão endogâmica também vai ser maior, tá? Então, por que a gente fala que a depressão endogâmica é mais significativa para características de baixa herdabilidade? Porque essas características de baixa herdabilidade normalmente são mais influenciadas por efeitos não aditivos do que aquelas características de alta herdabilidade. Então, quando nós temos efeitos não aditivos muito importantes, os valores de D são mais elevados, tá certo? E, consequentemente, a depressão endogâmica também pode ser maior. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho bem recente a respeito
as estimativas de depressão endogâmica sobre características produtivas e reprodutivas em bovinos de leite. Os autores apresentaram, eles usaram essa abordagem aqui, tá? Eles quantificaram o coeficiente de endogamia dos animais da população, utilizando várias alternativas para o cálculo do coeficiente de endogamia, ou utilizando o coeficiente de endogamia calculado pelo pedigree, que é o coeficiente que na verdade é o valor esperado para o coeficiente de endogamia. Eles calcularam o coeficiente de endogamia usando duas abordagens a partir das informações dos marcadores moleculares, tá certo? E aí eles incluíram esses coeficientes de endogamia num modelo de avaliação genética e apresentaram aqui as estimativas dos efeitos desses coeficientes de endogamia. Então, esses valores que estão aqui nessa coluna, eles representam a mudança no fenótipo em decorrência do aumento de 1% no valor de F. Então, para a produção de leite, eles verificaram que o aumento de 1% no valor de F implicava numa redução de 44 quilos na produção de leite durante a lactação. Vocês podem notar que, independente da estratégia que eles usaram para calcular o coeficiente de endogamia, o impacto é parecido, vamos dizer assim, e pelo menos no mesmo sentido, tá certo? Aí depois eu fiz uma adaptação, e isso aqui então foi uma adaptação que eu fiz, tá? E recalculei essa depressão endogâmica como mudança em relação à média da característica. Então, quanto que esses 44 quilos representam em relação à média da característica, que nesse trabalho era de aproximadamente 9.400 quilos, tá? Então, houve uma redução de aproximadamente 0,5% na produção de leite em função do aumento de 1% no coeficiente de endogamia, certo? Então, isso aqui, nessa coluna, a gente tem o mesmo valor apresentado aqui, só que expresso como percentual da média da característica. Então, o que a gente pode perceber? Algumas características que, do ponto de vista de adaptação, podem ser consideradas características adaptativas, porque a produção de leite é numa espécie de mamífero na natureza, ela é uma característica que representa um investimento para a sobrevivência da espécie, tá certo? Mas, para nós, do ponto de vista de produção animal, produção de leite é simplesmente uma característica produtiva. Então, o que acontece? A gente tem, para a produção de leite, gordura e proteína, uma redução em aproximadamente 0,5% no fenótipo da característica para cada aumento de 1% no coeficiente de endogamia. Para a característica idade ao primeiro serviço, foi avaliada em dias, o efeito da endogamia, ele é de 0,44 dias para cada 1% de aumento no coeficiente de endogamia, lembrando que essa característica, ela quanto menor, melhor para nós, do ponto de vista de melhoramento animal, tá certo? E aqui, então, e aqui uma outra, olha como que o impacto do coeficiente de endogamia sobre algumas características é muito maior, tá certo? Então, apesar de numericamente o impacto, a depressão endogâmica ser de 0,96 dias, ou melhor, de 0,96 serviços, tá certo? Para cada novilha, a média dessa característica, se eu não me engano, era 1,6. Então, aumentar em 0,96 serviços por prenhez em novilhas,
na verdade, representa aumentar em 60% a média dessa característica. Então, o impacto do coeficiente de endogamia foi muito maior para essa característica e para essa aqui também, tá certo? Do que para essas outras características aqui no começo. Então, o que acontece? Vocês podem encontrar vários trabalhos da literatura, para qualquer espécie que vocês queiram procurar, que quantificam o efeito do aumento no coeficiente de endogamia sobre o fenótipo das características de interesse. Eu nem trouxe todos os trabalhos aqui, simplesmente porque o número era muito grande, eu trouxe isso aqui apenas para exemplificar para vocês e para mostrar que às vezes a gente pode pegar os resultados que os autores apresentaram e calcular alguns indicadores que podem até ser mais úteis para nós do que aqueles indicadores que são apresentados nos trabalhos, tá certo? E agora vamos a algumas preocupações, algumas coisas que nós temos que considerar quando a gente está estimando depressão endogâmica. Isso não é muito simples, tá? Se a gente pegar populações comerciais, o que acontece? A primeira coisa, acasalamentos endogâmicos são evitados. Então, nós não temos uma proporção muito grande de animais com altos coeficientes de endogamia. Então, a maioria absoluta dos indivíduos que estão sendo avaliados possuem coeficientes de endogamia iguais a 0 ou muito baixos. Então, quando a gente faz uma regressão do fenótipo em função do coeficiente de endogamia do animal, normalmente nós temos pouca precisão para fazer as estimações para aqueles indivíduos com altos coeficientes de endogamia. E também, nem sempre, a gente tem indivíduos com coeficientes de endogamia muito altos na nossa população. Vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos o que acontece. Então, nós temos muitos indivíduos, talvez aí 90% dos animais da população, com coeficientes de endogamia abaixo de 1%, e poucos indivíduos com coeficientes de endogamia mais altos, que são aqueles indivíduos onde a gente, de fato, vai observar depressão endogâmica. Então, isso, normalmente, essa estrutura normalmente acontece em populações comerciais, porque existe uma tendência natural de evitar acasalamentos endogâmicos. Um outro ponto importante, e isso ficou muito claro nesses resultados que eu mostrei para vocês. A seleção pode mascarar o efeito da endogamia. Então, essa população que foi analisada nesse experimento, ela já foi altamente selecionada para essas características aqui. Por quê? Produção de leite e precocidade sexual são critérios de seleção em programas de melhoramento de gado holandês há muito tempo. Então, eventuais problemas causados pelo aumento do coeficiente de endogamia já foram superados pela própria seleção dos animais para que ocorresse aumento da produção. Então, normalmente, é bem possível que essas estimativas aqui sejam valores mais baixos do que os valores que de fato aconteceram. Por quê? Porque, de um lado, eu tenho uma força causando um prejuízo na característica, que é a depressão endogâmica, e do outro lado, eu tenho uma força muito forte também, que é a seleção. Então, é muito provável que, para grande parte das características de interesse econômico, as estimativas de depressão endogâmica apresentadas na literatura estejam subestimadas. Tá certo? E uma das maneiras de, pelo menos teoricamente, resolver isso seria trabalhar com populações não selecionadas. Tá? E a gente sabe
que, no caso de espécies de interesse econômico, nem sempre nós conseguimos ter populações não selecionadas. É muito caro manter uma população não selecionada e, às vezes, não faz nem sentido, né, do ponto de vista de produção animal, ter uma população não selecionada. Isso pode ser executado ou execuível, em algumas vezes, para espécies de pequeno porte ou para espécies que a gente pode encontrar na natureza e que não estão sendo selecionadas de maneira artificial, tá? E pode ser útil, então, para casos específicos. Mas com populações de animais de interesse zootécnico, realmente é difícil a gente trabalhar com populações não selecionadas. Então, eu recomendo que todo mundo que tenha interesse em trabalhar com depressão endogâmica ou né, em populações comerciais, que pensem muito, tá? Que tomem bastante cuidado, ou que na hora de escolher a característica que vai ser analisada, escolha uma característica que ainda não é critério de seleção para aquela espécie ou para aquela raça. Porque, muito provavelmente, se você escolher uma característica que é muito importante e que já vem sendo usada como critério de seleção, você ou não vai conseguir detectar efeito significativo do aumento do coeficiente de endogamia, ou vai obter uma subestimativa desse efeito. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Uma outra situação que a gente encontra e que a gente pode discutir é a seguinte: como normalmente a endogamia tem efeito grande sobre características de sobrevivência, muitos indivíduos que, diríamos, expressariam esses efeitos da endogamia, eles nem são viáveis, e eles morrem ainda num estágio embrionário. Então, às vezes, a gente pode ter situações onde está ocorrendo um acasalamento de indivíduos aparentados, e o produto, então, vai ser um animal endogâmico, com alto valor de coeficiente de endogamia, só que esse produto, ainda no estágio de embrião, ele não se desenvolve. Então, a gente acaba atribuindo o não nascimento desse indivíduo a uma falha reprodutiva, ou um problema no diagnóstico de gestação, ou um problema na detecção do cio, ou um problema na qualidade do sêmen. A gente atribui esse problema aos pais, quando, na verdade, pode ter sido causado pela a própria depressão endogâmica, pode ter implicado na não viabilidade desse embrião. Então, isso acontece com bastante frequência e, muitas vezes, a gente não consegue quantificar isso. E aí, o que acontece? A gente vai medir a depressão endogâmica numa amostra de indivíduos que nasceram, então, eles já fazem parte de um grupo pré-selecionado, porque a endogamia pode ter levado à inviabilidade de alguns indivíduos, tá? Então, aqueles indivíduos que nasceram, de certa forma, representam uma população selecionada, e aí a gente não consegue quantificar de maneira precisa a depressão endogâmica. Tem alguns experimentos que aí são um pouco mais que consideram, né, características de fecundidade, características de fertilidade, normalmente em aves, ou em algumas espécies, por exemplo, rato é bastante utilizado nesses experimentos, e eles acabam sendo encerrados por falta de viabilidade das linhagens. Tá? Então, o pessoal começa o experimento fazendo acasalamento de irmãos completos, e com 4 ou 5 gerações, a depressão endogâmica já reduziu muito a viabilidade das linhagens e os experimentos têm que ser encerrados. Então, é comum a gente encontrar na literatura algum trabalho delineado
para a estimação da depressão endogâmica e que teve que ser encerrado com poucas gerações em função da falta de viabilidade das linhagens. E um outro detalhe importante é que, normalmente, existem características que a gente avalia no animal jovem e características onde a gente avalia nos animais em idades mais avançadas. Quanto mais velho for o animal para a tomada da medida de interesse, provavelmente maior foi o efeito da seleção sobre aquela característica e mais viesado, mais subestimado vai ser o efeito da endogamia. Então, o que acontece? Normalmente, considerar características avaliadas em animais jovens pode ser mais interessante do que características mensuradas em idades mais avançadas, exceto, por exemplo, quando a gente vai medir, por exemplo, características de precocidade sexual. O animal vai manifestar aquela característica em determinado momento da vida dele. Pode ser jovem ou pode ser mais velho, mas ela está lá. Agora, peso. Peso a gente pode avaliar no animal jovem e pode avaliar no animal mais velho. Então, é mais coerente para o estudo da endogamia avaliar essas características sempre nos animais mais jovens para tentar reduzir o impacto que a seleção tem sobre a depressão endogâmica. Bom, por que alguém perguntou alguma coisa? Bom, por que a depressão endogâmica existe? Tá? Existem basicamente duas teorias que ajudam a explicar a ocorrência da depressão endogâmica. A primeira está relacionada com a existência de sobredominância. Então, quando existe sobredominância em alguns locos, ou em algum loco em específico, o valor de D é positivo, e quanto maior for esse valor de D, quanto maior for a sobredominância, maior vai ser o valor de D, maior vai ser esse componente aqui que representa a depressão endogâmica. Tá certo? Então, quanto maior for a sobredominância, maior a depressão endogâmica. Uma outra situação, uma outra explicação possível é a existência de alelos com efeitos deletérios. Então, normalmente são alelos presentes em baixa frequência na população, só que com a ocorrência de acasalamentos endogâmicos, nós aumentamos a probabilidade desses alelos deletérios estarem em homozigose em alguns locos. E aí, esses alelos deletérios, normalmente recessivos, acabam sendo expressos e implicando na inviabilidade do indivíduo. E também, esses alelos deletérios surgem como decorrências de mutações que acontecem ao longo das gerações e a frequência, de indivíduos homozigotos para esses alelos, ela é aumentada em função do aumento do coeficiente de endogamia. Aqueles dois trabalhos que eu mandei para vocês hoje, no nosso grupo, eles vão bem a fundo na explicação dessas duas possíveis causas, que são as duas principais causas para a ocorrência de depressão endogâmica. Tá? Eles tentam, de alguma forma, verificar qual dessas teorias, ou a teoria da sobredominância, ou a teoria dos alelos deletérios, é mais importante para a ocorrência de depressão endogâmica. Na teoria, eles geralmente concluem que essa teoria
tá? É mais provável de explicar a depressão endogâmica. Mas eles não podem excluir totalmente a relevância da sobredominância como causa da depressão endogâmica. Então, isso varia de uma espécie para outra, varia de uma característica para outra, tá? Mas eles tendem a concluir que a teoria de alelos deletérios e recessivos é mais importante do que a teoria da sobredominância para explicar a depressão endogâmica. São dois materiais muito bons e vocês vão entender um pouco como que eles discutem essa questão das bases genéticas da depressão endogâmica. A endogamia também leva a alterações nas variâncias. Se nós pensarmos naquela situação de várias linhas dentro de uma mesma população, o que acontece com o passar do tempo? À medida que as gerações vão avançando e que vão aumentando as frequências de acasalamentos endogâmicos dentro de cada linha, as linhas tendem a ficar mais homogêneas internamente e mais diferentes umas das outras. Então, o que acontece é que, com o avançar das gerações, há uma redistribuição das variâncias entre e dentro de linhas. Normalmente, há um aumento da variação entre linhas, então as linhas se tornam mais divergentes e, consequentemente, uma diminuição da variação dentro das linhas. Então, os animais de uma mesma linha se tornam mais homogêneos. Isso, então, na verdade, é uma redistribuição das variâncias. E aí, o que acontece? Como dentro das linhas eu vou ter menos variação, a mudança de uma geração para outra vai ser afetada. E como as linhas se tornam mais diferentes umas das outras, eu consigo fazer uma seleção mais eficiente de linhas, caso isso seja interessante, tá? Por que é tão importante a gente falar de endogamia? A endogamia, ela tem, na verdade, duas aplicações interessantes no melhoramento, tá? A primeira delas é justamente a formação de linhas endogâmicas, então linhas que são homogêneas internamente, para a posterior utilização dessas linhas em cruzamento e aproveitamento da heterose para aquelas características que apresentam heterose. Então, essa é uma estratégia que foi muito utilizada, principalmente em aves e suínos, tá certo? Os programas, no início dos programas de melhoramento de aves e suínos, era muito comum, e até hoje isso acontece, o desenvolvimento de linhas endogâmicas, juntamente com a seleção. Então, as linhas eram separadas e cada linha era selecionada para uma determinada característica. O que acontecia com o passar do tempo? As linhas iam se diferenciando. Uma ia ficando boa para uma característica, a outra ia ficando boa para uma característica diferente, elas iam se tornando geneticamente distintas, e lá na frente eram realizados os cruzamentos para o aproveitamento da heterose e também para o aproveitamento da complementaridade entre essas linhas, tá? Foi muito comum e é bastante importante em programas de melhoramento de aves e suínos. Algumas espécies de mamíferos, em bovinos de corte, bovinos de leite, isso também pode ser
importante para algumas características, e também, apesar da gente não ter programas específicos ainda para peixes baseados na formação de linhas endogâmicas, a gente vê alguns esquemas onde os pesquisadores ou os técnicos usam linhagens diferentes de peixes. É comum tilápia, por exemplo, você tem uma linhagem chitralada, uma linhagem vermelha, uma linhagem gift, e são feitos acasalamentos entre essas linhagens, certo? Então, a gente tem essa aplicação. Uma outra situação que a gente encontra de utilização da endogamia é para o desenvolvimento de linhas geneticamente uniformes, especialmente para animais de laboratórios e para fins científicos. Então, o que acontece? Tem muitas linhagens de camundongos, de ratos, que eles chamam de isogênicas, que são linhas muito homogêneas, que são usadas em ensaios científicos, porque aí o que acontece? Como a variabilidade das unidades experimentais é muito pequena, é muito mais fácil verificar efeito significativo daqueles tratamentos para aqueles tratamentos que estão sendo testados, tá certo? Então, é muito comum, quando há interesse, né, em desenvolver linhagens geneticamente homogêneas, a utilização de endogamia em ratos, camundongos e até mesmo em peixes. Eu fiz uma pesquisa, encontrei muitos trabalhos a respeito do desenvolvimento de linhagens de peixes geneticamente uniformes, ou por meio do acasalamento de casais de irmãos completos, ou para algumas espécies, por meio de algumas ferramentas reprodutivas para a formação de clones, praticamente em muitas espécies de peixes. Tem para carpa, para tilápia, alguns peixes de menor porte. Então, eu fiquei bastante surpreso aqui. Eu estava procurando alguns exemplos, né, de peixes para mostrar para os alunos da graduação, e realmente existem muitos trabalhos com formação de linhagens geneticamente uniformes de peixes para estudos científicos. E o que aconteceu também? Para algumas raças de bovinos, principalmente raças zebuínas, quando começaram a ser importadas para o Brasil, os criadores usaram a endogamia para a fixação de um padrão racial. Então, era muito comum, em alguns rebanhos, a utilização de endogamia como acasalamento de pai com filha, né, ao longo de várias gerações, para a fixação de características desejáveis e normalmente relacionadas com padrão racial. Isso tem um efeito grande e de fato, foi relevante para a fixação do padrão racial em algumas raças. Se, por um lado, foi bom para a fixação de características morfológicas, o efeito disso sobre características reprodutivas é raramente discutido, tá? Mas é bem provável que tenha tido um efeito deletério, um efeito prejudicial para características reprodutivas também, mas isso normalmente não é explorado. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, foi bastante utilizado logo que algumas raças foram trazidas para o Brasil. A gente sabe que tem exemplos disso em zebuínos, principalmente em zebuínos, isso é bem relatado, tá? Como, em geral, a endogamia implica em redução na média fenotípica para características importantes, é muito comum a restrição da utilização desse tipo de acasalamento em populações comerciais. Então, normalmente, o pessoal evita muito
acasalamentos endogâmicos para evitar depressão endogâmica. Na minha opinião, eu acho que existem situações comerciais onde um certo planejamento ou um acasalamento de indivíduos aparentados dentro de uma determinada margem pode não ser ruim, tá? Então, eu acho que podem haver aplicações interessantes da endogamia, mesmo em populações comerciais, a despeito da maioria dos técnicos evitar isso a todo custo. Uma coisa que eu chamo muito a atenção para vocês, que normalmente estão fazendo algum trabalho acadêmico. Tem que tomar muito cuidado com o estudo de endogamia em populações comerciais, porque a gente precisa definir corretamente a característica e verificar se a população que está sendo usada, de fato, é uma população que pode ser utilizada e que conseguiria trazer a resposta que se procura, porque às vezes a gente está querendo achar uma resposta e o nosso material não é adequado para testar uma hipótese ou para obter aquela resposta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e, então, pensem bem caso algum de vocês esteja estudando endogamia em populações comerciais, tá? Tanto na definição da característica, quanto na definição da população de estudo. Do ponto de vista de formação de linhas geneticamente uniformes, a endogamia é extremamente utilizada, dependendo da espécie, dependendo da característica, a gente consegue linhas geneticamente uniformes mais rapidamente, ou gasta-se um pouco mais de tempo, só que é uma situação bastante real, onde nós, de fato, temos uma utilização bem intensa da endogamia, apesar de fugir um pouco do nosso objeto de estudo, que é o melhoramento animal, é muito comum se utilizar endogamia para a produção de linhas geneticamente uniformes. É possível que algum de vocês, algum dia, trabalhe em um biotério, e aí talvez vocês tenham que desenvolver alguma linha geneticamente uniforme, e aí vocês vão precisar fazer uso da endogamia. Pessoal, alguma dúvida? Professor, boa tarde, tudo certo? Oi, Gabriel, tudo bem? Qual que é a sua opinião sobre, por exemplo, alguns assim, profissionais às vezes utilizam animais importados aí para dar o famoso choque de sangue e dar uma refrescada, aumentar a variabilidade? O que é seu pensamento, por exemplo, usar um animal que às vezes vem lá da Índia e não foi selecionado para nada, você jogar num rebanho que tem uma taxa de endogamia até relativamente alta, né? Mesmo controlado, ainda tem alguns rebanhos que tem endogamia alta, e você utilizar um animal aí que não tem um trabalho de seleção para tentar dar uma variabilidade maior nos genes. Qual que é a sua opinião? Até hoje eu não encontrei nenhum resultado experimental que, do meu ponto de vista, justifique isso. Isso que eu te respondo, da forma que eu te respondi, é uma maneira bem educada de falar que eu acho que não serve para nada, tá? Então, eu acho que essa importação de animais que foi feita recentemente tem o propósito exclusivo de se trabalhar comercialmente e se vender um material que foi importado. A gente tem 50 anos de seleção em zebuínos de corte. Nosso programa de melhoramento de gado de leite,
apesar de várias considerações, tem sido bastante efetivo. As mutações continuam incorporando variabilidade geração após geração, às vezes a gente menospreza o efeito da mutação, mas elas, de fato, estão acontecendo e estão impedindo que haja uma redução muito significativa da variação genética. E eu, sinceramente, acho que essas importações de material genético não selecionado, de rebanhos que tem pouca simplesmente você tem rebanhos no Brasil que foram muito bem selecionados, aí você está trazendo material de rebanhos que nunca foram selecionados simplesmente porque são geneticamente divergentes. Eu não acho que essa heterose que se fala seja algo relevante. Os poucos dados que eu vejo, tá? Eles não são suficientes para... Ninguém fez um experimento para comparar o desempenho desses animais recentemente importados com o desempenho dos animais que nós temos no Brasil, já resultado de melhoramento genético. Ninguém fez esse experimento e ninguém vai fazer porque ninguém tem interesse em demonstrar que os animais que foram importados são realmente ruins do ponto de vista zootécnico, tá? Porque senão esses animais não vão ser vendidos. Então, muita gente, ou algumas pessoas, participaram dessa importação simplesmente com objetivo comercial. Eu acho que a contribuição desse refrescamento de sangue que o pessoal fala, dessa variabilidade genética que vai ser introduzida, para mim, é insignificante. Eu até agora não tenho nenhum elemento que seja razoável para justificar isso, tá? Tá certo, concordo, professor. Era mais ou menos isso, minha linha de raciocínio também. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, assim, só para encerrar, aqueles 2 materiais que eu mandei para vocês no e-mail são 2 leituras muito boas, tá? Eu acho que compensa ler, eles fazem um resumo bem completo a respeito da depressão endogâmica. O trabalho científico que eu mandei para vocês a respeito do estudo da endogamia também pode trazer algumas informações novas. E vocês vão encontrar bastante literatura sobre esse tema, tá? Tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para questionar lá no nosso grupo, que a gente discute e apresenta novos materiais. Queria pedir desculpa para vocês por esse período que a gente ficou sem aula, realmente estava um pouco corrido para mim, eu não consegui me programar, e agora a gente vai, eu espero que na quinta-feira a gente tenha a nossa última aula sobre sistemas de acasalamento, e aí eu vou falar de cruzamento, e aí pelo menos a maior parte do conteúdo da disciplina já fica apresentado e a gente pode encerrar a matéria, tá joia? Pessoal, obrigado. Daqui a pouco eu coloco a matéria, essa aula no ar, e aqueles que não assistiram vão poder assistir, e vocês podem assistir novamente, tá certo? Obrigado, Mariana. Pode encerrar, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida,